Oi, tenista, tudo bom? Seja bem-vindo ao novo programa chamado Quadradinho, um bate-bola de perto. Esse é um novo programa onde eu vou fornecer uma consultoria gratuita, ou para um aluno, ou para alguém que é um seguidor, enfim, um tenista que quer algum conselho, alguma ajuda na sua trajetória em direção aos seus objetivos. Hoje eu tenho uma pessoa que vai fazer essa consultoria, que é o Carlos. Então eu vou esperar o Carlos entrar e aí eu vou convidar e chamar para ele participar aqui junto, tá bom? Ah. Oi, Thaís. E Bom aí, dia. Cadu? Tudo bem? Bem você? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Pô, você ia fazer pelo notebook? Eu imaginei que fosse mais fácil, né? Mas não, Hum. acho que não deu certo. Fica pelo celular mesmo. Aconteceu outro dia comigo também, que alguém me chamou e eu tava no notebook. Ela falou: Ah, tô te procurando aqui, não tô conseguindo achar. Eu não sabia que não era possível pelo notebook. Eu fiz, seria minha primeira vez, então foi tudo em cima da hora, Uhum. mas na próxima depois eu dou a dica pros próximos convidados aí. É, joia. E você conseguiu apoiar o telefone aí para ficar tranquilo? Tô num lugar Pra... tranquilo, sem Tá problemas. de boa? Tô tranquilo. Ah, então tá bom, que legal. Obrigada por você estar participando aí junto. Eu que agradeço, mais uma oportunidade, né? Você vem dando várias oportunidades para os alunos da escola Eu Amo Jogar Tênis e sempre são bônus, né? Legal, Carlos. Bom, então você já me passou alguma coisa aqui em relação aos projetos 2021, né? Muito legal aí. Eu já vi que você já fez até um planejamento de longo prazo, que é muito bacana, né? Para 2021 você voltar aí a jogar os torneios, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Uma época que você fez esse objetivo da subida de classe, você chegou a disputar um ano inteiro de torneio ou não? Eu disputei um pouco menos de um ano. Eu não cheguei a Um pouco completar menos. um pouco menos de um ano. Aham. Eu Você começou já no comecinho do ano mesmo, assim? não me recordo bem. Eu lembro que eu subi rápido para quinta, né? Porque fiz Hum, três torneios, ganhei os torneios, fiz a tá. pontuação já para subir para Uhum, quinta. Aí comecei a jogar, uhum, acho que fiz uns dois ou três torneios de quinta, ganhei dois, perdi um, né? Não consegui ganhar o terceiro. Aí eu fiquei uhum. próximo de fazer a pontuação, foi quando eu desisti, eu parei de jogar a federação e comecei a jogar os torneios no meu clube, né? Porque Hum, naquele momento eu estava achando assim, alguns clubes que estavam organizando os torneios da federação não estavam oferecendo as condições mínimas, né, de uhum, quadras, de boas quadras, de higiene uhum. como chama? Não é banheiro, em vestiários, né? Então Aham, eu fiquei um pouco chateado com isso, porque e você não tem o mínimo de conforto, quer dizer, um jogador amador, entendi. adulto, ele já vai com um propósito Uhum, diferente, né? Você não vai para jogar em sim, qualquer lugar, você vai para jogar num lugar legal, tá? sim. E aí isso Uhum, acabou criando uma frustração assim em relação à federação. uhum, Mas eu acredito entendi. que no próximo ano eu retomo. Ah, legal. Dá para Faz você se parte dos planos. organizar. Aham, dá para você se organizar e selecionar já previamente aí e se informar também, né? Porque de repente esse negócio de internet é muito bacana, porque aí você consegue assim saber sobre o lugar, conversar com pessoas que já participaram em determinados torneios, quadra, tudo mais, né? Que é distância da sua cidade, né? Sim, Fazer sim. toda a sua programação para de repente, mas assim, não dá pra gente se precaver de tudo, né? Mas Ainda mais nesse é, momento de pandemia, não sabemos se os é, torneios é, vão recomeçar agora no início do ano ou não, né? Tem toda uma isso, situação que precisa primeiro ser normalizada é, para depois a gente pensar num uhum, calendário. Mas é, vou me organizar para, até por uma questão de
me posicionar no ranking, no ranking não, mas na classe, né? Eu tenho uma Uhum. ideia da classe que eu jogo hoje, mas eu não tenho o certificado, né? Carimbado, Aham. assinado, eu sou essa classe. Então agora eu vou em busca disso. Ah, legal, que joia. E aí, em relação aos seus outros objetivos, o que que você. Eu sei que você já colocou por escrito, que eu acho isso muito legal, né? Quando eu falo a questão das metas, né? De você. Quando você se compromete com alguma coisa, eu sei que não é só botar no papel, tem que tirar do papel também, mas colocar no papel já é uma boa forma de você iniciar e colocar a cabeça em ordem no que você precisa seguir. E eu vi que você colocou ali algumas áreas diferentes, que foi a parte física, a parte técnica, parte tática, a parte mental, né? Achei bem legal. Você quer conversar sobre essas partes aí? Eu achei assim, eu não tive a oportunidade de assistir as lives, né? Enquanto elas estavam acontecendo, né? Ao vivo. Eu assisti Uhum. depois no YouTube e achei muito legal a live sobre o plano tenístico para 2021, né? Ah, E que legal. foi a partir dali que eu tirei a ideia de montar esse plano. Eu procurei explorar os aspectos que eu acho importantes, né, para que eu tenho que trabalhar ao longo do ano. E você viu que eu também coloquei Uhum. algumas dificuldades no final, né, porque tem os objetivos, né, Ah, tem, sim. mas tem as Uhum. dificuldades, né, a gente tem que Sim, sim, sim. ter em mente também que nem tudo é céu de brigadeiro, né. Então, por isso que Claro. eu achei legal, assim, num tempo curto, a gente discutir um pouco disso, porque é muito legal, é muito importante você estabelecer essas metas. Como você mesmo disse na live, metas factíveis, né? Metas que podem ser alcançadas, não são metas assim absurdamente né, altas, mas também não são metas extremamente confortáveis, né? Tá ali Aham, naquele meio termo. realista, né? São metas realistas e que a minha primeira meta é o meu, talvez seja o meu grande desafio, que é Uhum. voltar à forma física, porque durante a pandemia Uhum. e por uma série de outras razões eu perdi essa forma física, então eu vou me concentrar numa pré-temporada, né, como os tenistas profissionais costumam fazer uma pré-temporada Uhum. de trabalhos físicos, né, para que eu possa Uhum. entrar firme depois na parte técnica e tática, até para não me machucar, porque eu pretendo, Isso. né, pegar. Esse é o problema de casa. Uhum. Olha lá. Participação especial. A live tem dessas coisas, né, os imprevistos. Ah, tem. Daqui a pouco vem a Moira aqui também gritar para mim. Ah. E a ideia é essa, é assim, é trabalhar primeiro, você viu que eu coloquei até março, estabeleci até uma Aham. data, né, um Março, prazo, você colocou. Isso, você colocou. Incluindo março ou ao começo de março? Porque. fim de Porque março. daí daqui até lá dá 3 meses, né? Daí já Isso, é um bom isso, tempo de preparação de base. Eu acho bem isso. legal. Né? Porque a gente tem que considerar que, assim, às vezes o tenista que joga por hobby e lazer não faz nada, né, em relação ao condicionamento físico. E você tendo esse tempo aí de 3 meses para fazer essa preparação, eu acho bem bacana, porque vai estabelecer toda realmente a sua base, para depois, se você continuando, você consegue avançar mais em partes mais específicas que aí vão interferir diretamente no seu desempenho no tênis, né? A performance melhora bastante. Eu já fiz um trabalho semelhante, né, num período de Hum, 90 dias, então eu tenho já a uhum, consciência de que eu consigo alcançar essa meta nesse uhum, período de 90 dias. Não é fácil, uhum. Aham, mas você vai contar quando. com a ajuda, com o apoio de um profissional? Sim, da mesma forma que na Ah, vez legal. anterior, então eu vou contar com a ajuda Aham, do profissional e até porque, por outras razões, eu tenho que conciliar, né, suplementação, uma série de outros medicamentos, tal, etc., ah, para não legal. ter nenhum tipo Uhum, de, né, revertério aí. uhum, Então, eu acho, assim, primeiro a parte física, depois você viu que eu coloquei, acho que foi a parte técnica, né?
Aham. Eu entrei na parte técnica, depois a parte tática. A tática, eu coloquei a técnica é uma cobrança para você aprender a deslizar na quadra de saibro. Tá É. faltando aquela aula. Vamos lá. Então, né, é aquele compromisso que nós temos aí de eu aprender e você me ajudar né, a aprender. Tá feito o E desafio, tá hein? Em feito o público desafio. aqui, hein? Então, e na parte tática, eu acho assim que eu preciso, para evoluir no nível que eu me encontro, para o nível que eu quero chegar, eu preciso trabalhar mais, construir pontos, trabalhando jogadas pré-treinadas. Quer dizer, você sabe onde a bola vai, você sabe, você vai fazer um golpe onde você tem uma ideia de que o seu adversário vai devolver em tal lugar e eu já preciso estar ali, fazendo, né, vamos fazer uma jogada 1-2, né? Que eu já tenho a ideia correta, ou trabalhar, às vezes, 3, 4 golpes, que eu vou forçar o cara a fazer a bola que eu preciso para fazer a definição do ponto. Eu acho que isso eu preciso trabalhar um pouco mais. Às vezes, a gente Tá, acaba deixa eu te sendo perguntar muito uma ansioso, né? coisa. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, do jeito que você escreveu, eu entendi assim que você precisaria trabalhar novos golpes, novas variações. É isso mesmo ou não? Um minutinho só que eu vou. Você está me ouvindo? Tranquilo. Tá, agora. Tô. Uhum. É um pouco disso, mas principalmente com aqueles golpes. É lógico que sempre a gente pode evoluir em todos os golpes, né? Uhum. Até os profissionais continuam evoluindo nos golpes que eles têm, né? Uhum. O maior exemplo é o Federer, né? Com a esquerda dele lá no Australia Open em 2017, né? Quando ninguém imaginava que ele fosse, né, ter uma evolução num golpe que não era ruim, mas era o ponto fraco dele, e Hum. ele surpreendeu a todos. Então, assim, se isso vale para o Federer, quem sou eu para dizer que não vale para nós? Com os golpes que eu já tenho, aqueles golpes que eu tenho confiança, eu gostaria de construir melhor os pontos. Então, a partir desses golpes, fazer uma sequência, né, de jogadas que eu consiga fazer com que o meu adversário traga a bola. Você induz o seu adversário a fazer aquela bola que é necessária para você definir o ponto. Isso, Uhum. o tênis é o xadrez, né? Quer dizer, às vezes você joga Uhum. né, você faz uma jogada, você tem que estar pensando duas na frente, né? Uma, É. duas na frente. Então, eu acho que para você evoluir no jogo, você precisa ter essa visão. E essa visão você consegue com treinamento. Não é só você chegar agora, Uhum. bom, agora eu vou bater 3 bolas na direita do cara e o cara vai devolver uma curta para eu matar. Não é isso. Você tem que trabalhar Uhum. isso, né? Você tem que, por exemplo, fazer a leitura do jogador, dos pontos fracos do jogador, logo no início da partida. Você tem que ter essa visão É. de, né, entender como o teu adversário joga e a partir daí, eventualmente, estabelecer, mudar até um pouco até a sua tática, até aquela tática que você entrou na quadra, né? Porque muitas vezes a gente encontra jogadores que a gente nunca jogou, é a primeira vez que você vai jogar com eles, Sim. né? Tô falando isso em torneios, né? Torneios Aham. de federação, por exemplo. Então, às vezes você entra com uma tática, normalmente, vou bater no backhand do cara, que é o mais fraco, mas às vezes o backhand do cara não é o ponto mais fraco, né? E aí você tem que É. mudar, fala, pô, peraí, não é isso, é uma bola baixa, então eu vou abaixar a bola, ou é uma bola mais alta, Uhum. bater uma bola, Vai ter que fazer né? isso durante o jogo, né? Dando essa estudada e quando a gente tem condições de fazer isso, de fazer esses testes, né? Ah, baixei um slicinho lá, como é que ele foi? Ele se virou? Ou se ele só consegue devolver de slice essa? Ou ele E, não, ele consegue virar para o spin e atacar essa bola mesmo estando baixinha lá, você vai estudando às vezes ele e dá um até que flutua, as nossas né? variações vão permitir também que a gente possa estudar, né, o adversário. Então, eu acho assim, todo mundo, quem já jogou torneio sabe que os 5 minutos de aquecimento normalmente já são um teste, né?
O cara que está do outro São. lado, ele bate uma bola alta, bate uma bola baixa, bate uma bola na direita, bate uma bola na esquerda. Aí você vai lá pro voleio, o cara joga no teu corpo, ele joga. Quer dizer, faz parte do jogo. Quem já jogou torneio sabe que é assim que funciona, né? É. Mas mesmo, mas são poucos minutos, são 5 minutos. Eu acho que os primeiros Uhum. 2, 3 games é onde você enxerga bem o que o teu adversário está fazendo. E ele faz a mesma Uhum. coisa com você, né? Os 3 primeiros games ali são os games que normalmente, se o cara estiver nervoso, você pode aproveitar o nervosismo do cara e colocar uma pressão adicional, né? E já sair com uma quebra eventualmente. São Tô dando aqui muita dica para os meus futuros adversários. Aí vou parar de dar dica. Não usem isso contra o É Carlos. isso, é isso. E na parte mental, você viu que eu falei assim que o importante para mim é manter o foco durante todo o jogo, Hum, porque muitas vezes, ganhando ou perdendo, a gente acaba dispersando, né? aham. Ganhando ou perdendo, se está ganhando muito fácil, você dispersa. Se você está É, perdendo porque. assim, muito rápido, você dispersa. Eu acho que você tem que manter o foco. Uhum, Nesse aspecto, eu acho que o grande exemplo é o Nadal. Ele pode estar perdendo de uhum, 0,5 ou 5-0, o cara sacando para fechar, dar um pneu nele, ele não desiste, ele vai uhum, jogar. Diferentemente, por exemplo, de um Federer que abre mão. Ele abre mão daquele set e já pensa no segundo set, uhum, né? é. Eu acho que Você, nós mas você acha que você no seu jogo você costuma perder esse foco? Acontece com você isso nesses alguns momentos? Algumas vezes eu já percebi, eu já percebi isso há algum tempo e venho tentando alterar isso. Já é que teve essa parada por conta da pandemia, etc. Tal. Uhum, Mas, por exemplo, nos intervalos, nas viradas, né, de quadra, você tem ali 1 minuto e meio, 2 minutos, que às vezes às vezes não, é muito importante você pensar no o que você, como você é. jogou antes e o que você vai fazer depois. Uhum, E às vezes você fica viajando ali, preocupado em tomar água, em descansar, e você perde um tempo precioso. Porque se você uhum, dedicar ali dos 2 minutos, 1 minuto para descansar e 1 minuto para planejar, olhar o que você fez, uhum, ou que o seu adversário fez, né? Que te uhum. criou alguma dificuldade, e você voltar para a quadra já com uma visão um pouco diferente, olha, é uma Uhum. vantagem. Agora você fica Sim. ali, né, enxugando o rosto com a toalha, bebendo uma água, pensando na Aham. vida, pensando só nos erros. Não, eu acho que você Aham. tem que pensar, né, olhar para frente. O erro, Uhum. o tênis tem isso, né, Thaís? Cada ponto é um ponto. E o ponto Uhum. vale, o ponto bonito vale igual ao ponto feio. O erro Aham. já foi. O que você errou já foi. Sim. Não adianta, você não vai voltar atrás e consertar, né? Voltar Uhum. ao ponto. Você vai pensar no próximo ponto, né? Eu acho que muitos jogadores Exatamente. falam isso. Pense no próximo ponto. Pense no próximo ponto. Jogue o próximo ponto, né? Você pode estar Isso. lá recebendo saque 40-0. Pense no, jogue Uhum. aquele ponto. 40-15, pense o próximo ponto. 40-30, É. né? Eu acho que Uhum. isso é uma coisa que aí entra o foco. Porque muitas vezes a gente Tá, e perde. não só nessa parte do intervalo, né, Carlos? Mas assim, na verdade, o tênis é muito mental, porque assim, aquela história, até entre os pontos, né? Que nem isso que você falou, eu errei, às vezes errou uma bola meio ridícula lá, e aí você fica 3, 4 pontos ainda na frente, lembrando daquilo. Então, esse períodozinho entre os pontos são 25 segundos, né? É muito pouco tempo, mas é o suficiente para você encher a sua cabeça ou de coisas boas ou coisas que vão te atrapalhar. E o ficar focado lá, se martirizando lá, ai, porque eu errei, se culpando, que errou. Não, realmente, esquece rápido aquilo e já pensar em algum mecanismo de correção. Não, eu acho que me distraí na hora de bater essa bola porque ela estava muito fácil. Então, um pouco mais de
valor para aquele momento, né? Não desprezar porque a bola estava fácil e bater de qualquer jeito, ou aquele, às vezes até aquele smash na mão que está muito fácil, você sabe que você vai matar o ponto e você por um milissegundo tira o olho da bola e pensa já que já ganhou o ponto, né? Então assim, uma correção rápida é pouco tempo, mas você vai conseguir esse seu foco não só na virada do lado, que é 1 minuto e meio, mas esse entre os pontos é super importante. E sem o estresse muito grande de, preciso pensar, pensar, pensar no que eu preciso fazer. Não, deixar isso de uma forma tranquila, porque a mente estando um pouco mais tranquila, vai ser como você vai desempenhar a sua melhor performance, né? Por mais que o jogo esteja te pressionando, a questão do ganhar, tô ganhando, tô perdendo, por mais que exista isso, você mesmo dentro dessa condição, você ter essa serenidade mental, porque você já sabe o que você tem que fazer, né? Assim, você não precisa racionalmente estudar o jogador, porque você já sabe, né? Você tem que deixar isso fluir um pouco e, claro, você não vai parar de pensar, né? Você vai tá sempre estudando as jogadas, percebendo e analisando o seu adversário o tempo todo, né? A si mesmo, né? Perder um pouquinho a confiança, de repente precisa ir para uma jogada mais segura em determinado ponto, ótimo, tranquilo, mas vai retomando a confiança para ir nos próximos pontos, poder arriscar um pouco mais, né? E sentindo esses momentos do jogo de uma forma mais tranquila, tentando achar essa serenidade mental. E o jeito que você falou desse foco, que eu entendi da concentração, que eu acho que é uma coisa legal, que é assim, aquela alternância que a gente fala da concentração, que não é necessário você. Claro que o tenista ele acaba ficando muito treinado a ficar muito tempo concentrado, né? Muito tempo a gente consegue ficar ali, né, sem olhar para o lado, sem, né? E é um problema de hoje em dia que a gente, nossa, eu hoje com essa história do trabalho online olho muito celular também, né? E que é uma coisa completamente diferente do foco do tenista. O tenista ele tá ali, ele tá na quadra, ele tá olhando a bola, ele tá pensando nos pontos. E só que a gente, como seres humanos, nós como seres humanos, nós podemos ter essas alternâncias de um momento dar uma viajadinha mesmo acontece, e outro momento você se foca mais. Então, se permitir saber que isso é natural, de ter momentos que vai desconcentrar um pouco, mas a gente já viu bastante essa questão dos momentos importantes e dos momentos que são mais tranquilos, que você não precisa ficar tão estressado em estar focado, né? Aqueles momentos importantes do jogo, aí sim, aí, né, use todos os melhores mecanismos que você tem para se concentrar bem e estar completamente focado. Aí nesses momentos não pode viajar, né? Até porque se você não viajando, o seu adversário pode dar uma viajada nesses momentos cruciais. Oh, total. E aí você se aproveita disso. Porque o jogo, né, vale para os dois lados, né? Você tá Oh, lógico. entrar, mas o teu adversário também. Às vezes ele dá aquela viajadinha e é ali que você se aproveita. Aham. Mas assim, eu tirei 3 lições, né? 3 pequenas lições que ao longo aí da minha curta carreira tenística, vamos dizer assim. Primeiro, nunca mude de golpe no meio do caminho. Toda vez que eu mudo de golpe no meio do caminho, Hum, parou para pensar, você olhou para o cara, ao invés de aham. usar na paralela, você vai errar. Então, assim, definiu. No meio do É, movimento fica bem porque teu difícil, corpo já né? está posicionado para um golpe e você quer mudar na mão, né, no braço, e aí. Uhum. Então, assim, e, O último mecanismo que você tem no golpe, então vamos pensar assim na estrutura do corpo, né? Você vai golpear, você pensou ali na paralela e de repente o cara fechou a paralela, ele tá na rede e aí ele fecha completamente a paralela. O último mecanismo que você tem de alavanca do corpo é a munheca. sim, Então, assim, até dá. No último momento você viu que ele fechou a paralela, você vira para a munheca ali para você fazer uma cruzada. Mas a gente não vai usar toda a potência que a gente pode, que recrutou do corpo
inteiro. E o pensamento é complicado mesmo. Quando você muda de última hora, pode ser que você erre. Não é que é impossível você mudar em última hora, mas realmente quanto antes Esse já é você. um curso para jogadores de nível intermediário para avançado, né? Quer dizer, assim, usar muito é Uhum, uma coisa que todos conseguem utilizar, né? exatamente. Mas, então, assim, eu prefiro pensar assim, evite mudar de golpe em cima da... Uhum, Você já foi para uma bola pensando naquela, faça aquela. Mesmo uhum, que eventualmente o cara esteja fechando, mas então você vai para o segundo, uhum, segunda bola. Se ele fechou, você vai para a segunda aham, bola, tenta resolver, né? A segunda uhum, questão, o segundo ponto eu acho que eu comentei com você, quando a coisa está difícil, volte para o simples. Não queira inventar. uhum, Volte para o básico, né? Aquilo que você sim. treina. Se você tiver que travar a munheca, né, o punho, trave o punho, né, bata, Uhum, faça golpes com mais segurança. Volta para uhum, aquilo e depois vai readquirindo a confiança e se soltando mais. Porque quando aham, você está num momento difícil, se você quiser bater com mais força, quiser arriscar mais, a tua margem de erro uhum, naturalmente vai ser muito maior do que aquela que normalmente é, está acostumado. Então, volta entendi. para o basicão. Isso é um aprendizado Exatamente. dos Teve uma professores. live recente, não sei se você viu que a Rosângela comentou do negócio que a gente estava falando, da margem de segurança, não sei o quê, né? E a gente fez uma aula também que a gente comentou sobre essas questões do que seria mais seguro, o que seria mais arriscado, né? Isso depende muito de cada jogador, né? Aham, E o terceiro ponto assim, você estava falando sobre o tempo entre pontos, né? Durante a partida. uhum, Não é uma atitude desleal, mas se você pega um adversário, por exemplo, que você falou do outro dia da fluência do saque, que tem uma fluência aham, de saque muito rápida, quer dizer, o cara ele já quer, ele vai se posicionar para o saque, ele quica a bola 3 vezes e saca e já vai para o próximo. Se você der uma aham, quebrada nisso, você bagunça a cabeça do cara. Se você for lá pegar a toalha, uhum, esperar os 20 segundos, pedir pro cara esperar um uhum, pouquinho dentro da regra dos 20 segundos, aham. você quebra o cara. Entendeu? Isso é. Ou se você fizer o inverso, se o cara gosta de demorar para se posicionar, você já se preparar para o saque, já ficar ali meio que chamando o cara, mano, e aí, vai ou não vai? Você mexe com a cabeça. Aham. É um jogo que você precisa mexer com a cabeça do teu adversário, né? É. E existem maneiras Uhum. lícitas, não estou dizendo ninguém para Aham. fazer, né, fazer ilícito, mas existem maneiras lícitas de você mexer com a cabeça do cara. Por exemplo, demorar um pouquinho mais de tempo lá dentro dos 20 segundos, 25 segundos para você receber. Uhum. Você não se posiciona para Sim. receber o cara. Deixa o cara Só ficar nervoso. lembrando que na regra, Carlos, assim, o árbitro ele vai interferir se você não tiver, quando o sacador se posiciona. Na verdade, você precisa imediatamente já estar posicionado. Se ele interpreta aquela sua ida na toalha como uma forma de tirar o tempo do sacador, ele pode punir. Eu estou falando isso num nível meio que assim, quando tem um árbitro dentro da quadra, um árbitro de cadeira, porque eu tenho um amigo que é árbitro internacional, né? Eu já fiz algumas conversas com ele, sempre trago alguns conhecimentos que ele me traz aí para as lives. E ele fala que o juiz, o árbitro, ele interfere, porque isso, quando é interpretado, que vai quebrar, porque o ritmo quem dita é o sacador. Então, o devolvedor ele tem que estar lá imediatamente. Mas, claro, você vai entre os pontos, você vai lá se enxugar na toalha, é uma atitude normal, né? Normal. Não estou dizendo assim exagerar, mas, por exemplo, você deixa a toalha ali num canto, aí no outro canto você está no canto invertido, você vai até a toalha, você volta, né? Aham. E às vezes, Thaís, eu já fiz isso, confesso, que eu já tomei o warning proposital. Eu quis tomar o warning para Hum. mexer na cabeça do cara. Era um warning só. Um Ah, warning nada. entendi. Segundo warning, uma perda de Você ponto. Depois o warning não significa sacrificou nada. um ponto ali. Não, não foi nem um ponto, né? Porque foi só um warning. Um warning não significa Ah, nada. sim. Se fosse um Aham. segundo, Sim, sim. Uhum. segundo eu faria, né, perdi o ponto. Mas eu tomei um warning, tudo bem. Fiquei...
Por quê? Porque eu tava cansado e eu sentei, Hum. fiquei mais tempo sentado do que eu esperava. E eu avisei o árbitro, Ah, sim. ó, eu vou ficar sentado, você pode dar o warning. Eu vou esperar Uhum. aqui, pode dar o warning pra mim, não tem problema. E aí ele deu o Entendi. warning e eu fui pra quadra depois e joguei. Entendeu? Hum. Às vezes você tem que saber fazer uso da regra também para, em algumas Uhum. determinadas situações, caso você necessite, por exemplo, tempo médico, né? Se você está sentindo alguma Uhum. lesão, por 5 minutos, Uhum. não vá simular, né? Ninguém vai simular, ninguém Aham. aqui. Mas está sentindo alguma coisa, usa os 5 minutos, não custa nada, faz Uhum. parte da regra. Então, Uhum. É, eu conheço uma história dessa de aqui o jogador tinha consciência que ele ia ser punido assim, né? Que eu tô falando. Que o árbitro ele chegou e o jogador ele precisava, acho que ir ao banheiro e não ele não podia pedir naquele momento. Ele falou: ah, você vai receber a punição do tempo, né? Então, a cada X tempo lá que você fizer, você vai receber a punição. Não, tá tranquilo, eu preciso ir no banheiro agora. E aí foi, ele arcou com a consequência que o árbitro deixou claro para ele que ele ia ser punido e ok, né? então acho que faz parte do negócio, né? Do jogo, né? Aham, é Pode legal ser saber desleal, sempre bem né? as regras, né, para poder. Mas eu sei que eu imagino que o nosso tempo esteja terminando, né? Porque é uma live curtinha. E eu coloquei É. com as grandes dificuldades a questão da Uhum, pandemia, né? Porque é uma incerteza, né? sim. Uhum, E todo esse plano pode não, não, talvez ele tenha que ser replanejado, né? Em função uhum, de como a pandemia vai se comportar aí nos próximos meses, né? sim. E também a questão profissional, né? Porque como tenista amador, né? Todos nós aqui somos tenistas amadores, Aham, a gente tem que conciliar com as atividades profissionais, né? Então eu vou precisar sim. equilibrar aí o tempo que eu Uhum, entendo que é necessário para que eu evolua no tênis com o tempo uhum. que eu tenho disponível para fazer isso, né? Então, acho que Sim, esse vai ser sim. o grande desafio de 2021 vai ser esse, né? A gente equilibrar a questão da Aham, pandemia, mesmo que tenha vacina, nós seremos é. os últimos, né? Porque ainda tem Aham, tanta gente na frente para tomar vacina, né? O pessoal da área de saúde, o pessoal da área de aham, segurança, os mais sim. idosos. Nós vamos tomar a vacina em 2022, né? É. Provavelmente. Uhum. Então a gente vai ficar exposto aí durante todo o ano a essa situação, né? Então vamos Sim, torcer sim. para que Mas eu tudo dê acho certo. uma boa organização do seu tempo com os horários, né? Os horários sendo fixos, daí você não tem como escapar, né? Você tendo seus horários certinhos para fazer toda essa organização dos seus treinos, do condicionamento físico, a reserva da data para os torneios, né? Quando você vai para o torneio, aquele final de semana está reservado para você ir, porque daí você já organiza com toda a sua família em relação a isso, né? O planejamento de vocês, que não é nem só essa questão em relação ao profissional, tem a família também, né? Toda essa Sim, que sim, sim. precisa organizar para todo mundo ficar sabendo direitinho, da, Mas né? eu gostaria, antes de encerrar a nossa live, de fazer menção aí à Maria Clara, porque ela foi a minha incentivadora, né? Que Ela, legal. de tanto ela participar aí dos torneios, tudo, ela me motivou também a participar dos torneios no ano que vem, Que se massa. tudo der certo. E acima de tudo, é o esporte que eu amo. É uma coisa que faz bem para minha mente em relação ao trabalho, em relação aos problemas do dia a dia. É um esporte Uhum. difícil, né? Porque a cobrança, a autocobrança é muito É. grande, né? Todo tenista é um cara que ele é perfeccionista, né? Por natureza, ele se cobra muito. Sim. Mas assim, eu nesse aspecto eu acho que eu estou mais equilibrado do que eu fui no passado. No Que passado eu era um legal. cara mais assim, tinha que ser, e ia a todo custo. Hoje não, hoje acho que eu vou conseguir levar de uma maneira mais tranquila. É, o Com a sua ajuda desenvolvimento e com no a ajuda do pessoal tênis, do grupo lá do Telegram. legal, ótimo. Tá muito gostoso lá, né? A força um do outro dentro da Sim, turma sim, lá. sim, sim, tá legal, tá legal. Mas vamos ver na quadra. A conversa É, tá isso boa, mas vamos ver aí. na quadra.
Como é que é? Na prática, na prática, a teoria é outra. Todo mundo conversando, dando dicas, vamos ver na quadra, É. né? Legal, Carlos. Então tá bom. Obrigada, viu? Eu desejo muito sucesso aí em 2021, e todas as coisas boas para sua família também e que você continue firme aí no tênis e sabe que pode continuar contando comigo aí nessa jornada tenística. Ah, muito obrigado, agradeço a você, ao Rodrigo, a todos do grupo, né? Porque todos estão ali, um ajudando ao outro, e você já tem meu compromisso por escrito. Então é só cobrar. Aí, isso aí, legal. Eu vou seguir aqui que agora tem mais um aluno, o Eduardo vai compartilhar a Tá live bom, aqui então. comigo, Um Carlos. abraço, um feliz 2021 para você e para o Obrigada. Rodrigo, e para todos que nos Obrigadão, um assistiram. Um abração. abraço, Tchau, tchau, tchau. tchau.